Oi, pessoal. Então vamos falar sobre nutrição e todos os fatores que afetam o crescimento dos micro-organismos, das bactérias. Quando a gente fala que um micro-organismo precisa se nutrir, ele precisa se nutrir por quê? Porque ele precisa crescer, né? Então, precisa crescer, né? Aumentar o seu tamanho, renovar as células que vão morrendo ao longo do tempo, se multiplicar, então de 1 forma 2, de 2 forma 4, e exercer suas atividades, como é o caso da produção de toxinas, é o caso, às vezes, das bactérias benéficas que produzem queijo, que fazem o processo de fermentação, o iogurte. E dentro de tudo isso, a gente tem tudo isso, né, realizado pelo metabolismo, que são um conjunto de todas as reações dentro de uma célula. E eles se dividem em catabolismo e anabolismo. O catabolismo são aquelas reações, tá, que liberam energia. Tudo que libera energia é catabolismo. E tudo que precisa de energia é anabolismo. Então, durante todo o processo de multiplicação, né, de um micro-organismo e também da produção, então, de toxinas ou de exercer a função que se espera, aquele micro-organismo vai fazer tanto o catabolismo, que é produzir energia, né, quanto na hora de... Então, ele produz energia para produzir a toxina e para produzir a toxina ele usa essa energia. E aí, para crescer, todo micro-organismo precisa de macro, micro e os fatores de crescimento. Então, os macroelementos são aqueles que vão estar presentes, vão ser necessários em grande quantidade. Os micro vão ser aqueles que são em menos quantidades, e os fatores de crescimento, né? Que são fatores normalmente ambientais, como temperatura, quantidade de oxigênio, pressão osmótica. Entre os macroelementos, o que a gente tem? Aqueles que são constituintes, né, de uma célula bacteriana, como carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Aqueles que são cofatores para as reações, como o potássio e o cálcio, o magnésio e o ferro, que faz parte de várias enzimas citrocromos que fazem então todo esse processo de transporte de ferro. Tá? Muitos micro-organismos a gente utiliza, né, o ferro como fator para identificação. Então, a gente tem aqueles que constituem a célula, carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, fósforo e enxofre. Aqueles que são cofatores para as enzimas, né, para as enzimas das células, como potássio, cálcio, magnésio, e o ferro, que também é um cofator, mas ele vai desempenhar, né, outras funções, em especial na identificação dos micro-organismos. Então, a gente tem também os microelementos, que são aqueles que são utilizados em pequenas quantidades, como manganês, cobalto, zinco, cobre, molibdênio, cromo, níquel, selênio e tungstênio. Então, eles são utilizados para outras funções e não precisam em grande quantidade, como os macronutrientes. Então, quanto às fontes de carbono e energia, como as bactérias são classificadas? Porque o carbono é um dos principais macronutrientes. Então, quando aquele micro-organismo utiliza como fonte de carbono carboidratos, né, os açúcares, eles são chamados heterotróficos, e que são a grande maioria. Quando eles usam o CO2 como fonte de carbono, eles são chamados autotróficos. Como
pega energia, como ele faz energia. Então, quando ele utiliza compostos químicos, tá? Nutrientes para produção de energia, eles são chamados de quimiotróficos. E quando eles utilizam luz como fonte de energia, eles são chamados de fototróficos. E aí, pessoal, como eu disse, fonte de energia, né? Eles podem ser quimiotróficos ou fototróficos. Quimiotróficos quando eles utilizam nutrientes, né? E fototróficos, desculpa, luz, quando eles utilizam luz como fonte de energia. E os quimiotróficos podem ser heterotróficos ou quimioautotróficos. Eles são heterotróficos quando eles utilizam, né, compostos orgânicos, como eu falei para vocês, carboidratos. Então, eles são quimioheterotróficos quando eles utilizam carboidratos para produção como fonte de carbono. E quimioautotróficos quando eles utilizam, então, CO2, que são normalmente bactérias nitrificantes, tá? A maioria, pessoal, é quimioheterotrófico, é a grande maioria. E aí, nos fototróficos, a gente tem como fonte de carbono os heterotróficos, tá? Que são normalmente as bactérias verdes, as fotoheterotróficos. Então, eles utilizam como fonte de carbono nutrientes, mas como fonte de energia a luz. Então, esses micro-organismos precisam ser coloridos, tá? E aqueles que vão utilizar, além CO2 como fonte de carbono, que normalmente são as cianobactérias e as algas. Quando a gente tem, como é que então os micro-organismos vão consumir onde que eles vão consumir, como que eles vão se nutrir desses macro, micro elementos que eles utilizam. Então, se é uma bactéria gram-positiva, ela faz o quê? Ela pega os nutrientes do meio. Então, ela faz o quê? Ela pega as enzimas, joga as enzimas para o meio externo, quebra em nutrientes e depois elas são captadas para dentro da célula. Como as gram-negativas, que eu falei para vocês, que tinham membrana externa e que tinham parede celular e que tinham espaço periplasmático, elas fazem o quê? Elas permitem a passagem, porque lembra que ela tem as porinas, né? Elas permitem a passagem dessas substâncias até o espaço periplasmático. E lá no espaço periplasmático, então, que tem essas enzimas que degradam em nutrientes, né? Os nutrientes, e então depois ela entra para o citoplasma bacteriano. Então, voltando, pessoal. Quando é uma bactéria gram-positiva, que não tem o espaço periplasmático, né? Que é o espaço entre o citoplasma e a parede celular, por isso que ele é periplasmático, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar os nutrientes que estão aqui na parte, ó, parede celular, membrana plasmática ou citoplasmática. Os nutrientes estão aqui. Esses nutrientes vão ser degradados e vão ter a sua passagem para o citoplasma bacteriano. Então, ela joga as enzimas aqui e captura do meio externo. Já na gram-negativa, ela pega esse nutriente né, que ela precisa, através da porina, ele chega no espaço periplasmático. Aqui no espaço periplasmático, então, é liberado as enzimas que lá são liberadas na parte externa, né? E depois ele entra para o citoplasma bacteriano. Além das fontes de carbono, além dos macro, dos micronutrientes, a bactéria precisa de fatores físicos. Fatores físicos como temperatura, pH, pressão osmótica, oxigênio, para que ela se desenvolva. E com isso, ela pode ter crescimento mínimo, crescimento máximo, tá?
e crescimento ótimo. Quando a gente fala nesses fatores, eu quero sempre que ela tenha um crescimento ótimo, que é o top. E como que eu consigo controlar? Por exemplo, assim, num alimento, eu não consigo controlar que ele não tenha os nutrientes que a bactéria precisa, mas eu consigo controlar um fator físico, por exemplo, temperatura. Eu não deixo ele na temperatura que a bactéria tem. Então, ela vai ter sempre nutrientes, mas ela não tem condições de se desenvolver de maneira ótima porque eu usei um obstáculo para ela. E isso é muito utilizado em micro de alimentos, que é a teoria dos obstáculos, para conservação desse alimento. Então, como é que é a taxa do crescimento bacteriano com as condições? Então, eu tenho a taxa de crescimento mínima, onde ela se mantém, por exemplo, sempre na fase lag, tá? E onde o crescimento às vezes não é permitido, às vezes nem tem crescimento, ou ele é tão lento que não consegue ser expresso. E aí, quando eu começo a fornecer, né, para aquela bactéria fatores, vou aumentando as reações. E aí, pessoal, eu chego no crescimento ótimo, onde eu tenho uma velocidade enorme, que aí vocês podem perceber, né, fase logarítmica, né, fase lag, fase log, né, então eu tenho um crescimento ótimo, mas aí, pessoal, eu começo a degradar nutrientes, tá, que aí chega na fase estacionária e a fase de declínio. Nessa fase, pessoal, a bactéria ela esgotou os nutrientes dela. Então, eu tenho fatores ambientais ainda, mas aí eu não tenho mais nutrientes. Então, eu já tive o máximo crescimento que eu consegui com aqueles fatores de temperatura, de pH, junto com os nutrientes presentes. O principal fator ambiental, tá, para o micro-organismo se desenvolver é a temperatura. Quanto à temperatura, essas bactérias elas podem ser psicrófilas, mesófilas, termófilas e hipertermófilas, tá? E as termófilas extremas, que são aquelas que não têm importância para nós no nosso dia a dia. A maioria das bactérias que ocasionam doenças em animais, em humanos, tá? E que se desenvolvem no nosso dia são os mesófilos. Micro-organismos mesófilos são aqueles que crescem em torno de 10 até os seus 45 graus, tá? E eles têm uma temperatura ótima, onde o desenvolvimento deles é ótimo, tá? Então, tem nutrientes e temperatura em torno dos seus 35, 37 graus, que é a temperatura corpórea da maioria dos animais, tá? Então, pessoal, esses micro-organismos são os mais importantes, os que ocasionam a maior parte das doenças. Outros que também são bem importantes são os psicrófilos, que são aqueles micro-organismos que crescem nessa temperatura negativa, menos 5, até seus 15 graus. E eles ficam lá na temperatura ótima em torno de 5 graus Celsius. Esses micro-organismos, gente, eles são bastante importantes, por exemplo, na atividade leiteira. Por quê? Porque a temperatura de resfriamento do leite, o leite vai ser mantido em 2 graus. Ele faz com que os mesófilos, tá? Não tenham, eles fiquem lá na temperatura, lá no crescimento mínimo, mas favorece os psicrófilos. Por que favorece os psicrófilos? Porque eu tenho nutrientes, né? O leite é uma fonte riquíssima de nutrientes e eu tenho temperatura. Então, pessoal, e aí eu controlo os mesófilos, que são as bactérias que mais ocasionam doença, mas eu favoreço outra que antes eu não favorecia, porque antes não tinha refrigeração, né? Então, hoje, para a indústria leiteira, por exemplo,
as pseudomonas, que é o exemplo desse tipo de micro-organismo, são extremamente importantes. Por quê? Porque elas, nesse tempo, elas vão produzir as enzimas que vão degradar o leite lá na caixinha, lá no processo de UHT, quando ele está na mesa do consumidor. Aí eu tenho os termófilos, né, que ficam em torno dos seus 42 até os seus 68 por aí, e os termófilos e hipertermófilos, que não tem tanta importância, né, em medicina veterinária. Quanto ao pH, os micro-organismos podem ser neutrófilos, que são a sua grande maioria, que são aqueles que ocasionam doença, que tem um crescimento ótimo no pH de 7. Os acidófilos são aqueles que crescem em pH ácido, né? Por exemplo, as bactérias acidoláticas, que fazem a fermentação para a produção de iogurte. E os alcalifílicos, que são as bactérias que preferem um pH mais básico, né? Em torno dos seus 8 a 10 de pH. Então, quanto à concentração de oxigênio. O oxigênio é um dos fatores bem importantes, né? Então, a gente tem aqui, ó. Ai, desculpa, vou pegar aqui meu apontador laser. Aqui a gente tem, ó, contato com oxigênio, né? As bactérias todas estão com contato com oxigênio. Então, aqui embaixo, onde tem menos oxigênio, não tem crescimento. Então, esse tipo de bactéria é aeróbica estrita, ou seja, ela precisa do oxigênio. Já essas, a grande maioria está aqui embaixo. Então, o que que acontece? Essas aqui, onde tem oxigênio, elas não se desenvolvem. São as anaeróbicas estritas. O exemplo, Clostridium tetani, né? Aqui, a gente tem bactérias em toda a extensão. Então, são bactérias que toleram concentrações bem baixas, né, de oxigênio, mas preferem onde tem mais oxigênio, porque vocês podem ver que aqui elas têm uma concentração maior de oxigênio. Nesse caso aqui, pessoal, são a grande maioria das bactérias, que são os anaeróbicos facultativos. Então, o que é facultativo para essa bactéria? Crescer anaerobicamente. Ela prefere crescer aerobicamente. Então, ela prefere oxigênio. Nessa aqui, eu tenho os microaerófilos, ou seja, aqueles que preferem uma tensão de oxigênio mais baixa. Onde que é importante essas bactérias? Em camas de compost, em cama de aviário, né? Um exemplo clássico é o Campylobacter, é uma bactéria que cresce bastante em cama de aviário. E aí, gente, esse tipo de micro-organismo, ele gosta de não tanto oxigênio como essas aqui, tá? E não tolera baixas concentrações de oxigênio como essa aqui. Então, na cama desses de aves, né, vai ter o quê? Uma concentração mais baixa de oxigênio, por isso elas são chamadas de microaerófilas. Então, quanto à pressão osmótica, a quantidade de sal que ela tolera, né? As diferenças relacionadas a essa troca com o ambiente. Então, pessoal, os não aelofílicos são aqueles que não toleram, né, nenhuma concentração de sal presente, diferenças de soluto, né, gente, que logo elas rompem. Essas são a maior parte das bactérias, sério, a maior parte das bactérias, elas são bem sensíveis a essa troca do ambiente. Os halotolerantes são aqueles que toleram, né, até 10% de sódio, né, de sal. O exemplo clássico disso é o Staphylococcus aureus, que tolera até 6%, tá? Tanto é que ele fica na pele, lembra que eu falei para vocês que
Uma das principais bactérias causadoras de doenças de pele é o Staphylococcus, porque ele tem essa capacidade de tolerar essa diferença de pressão osmótica. Os halofílicos são aqueles que concentram desde 0 até uns 15%, né? Não menos, né, gente? Uns 12%. E os halófitos extremos, que são aqueles do mar. Então, onde que eu tenho os halófilos, que são muito importantes? Em alimentos em que a gente salga, tá? Então, alimentos salgados, como charque, como bacon, eles recebem maior importância, tá? Então, eu preciso cuidar desse tipo de micro-organismo. Agora, a maioria é aqui, ó, halofílico, não halófilo. Tanto é, pessoal, que isso é importante, que a concentração de sal ou de açúcar, que a gente utiliza em muitos tratamentos e muitas feridas, açúcar. O que o açúcar faz, né? Ele faz com que a bactéria perca água para o ambiente e ela acabe morrendo desidratada. Literalmente é isso que acontece. Então, é um dos pontos que a gente utiliza. Tanto é que, por exemplo, em compotas de alimentos, né, são mais difícil crescer bactérias, é mais comum crescer fungos porque eles toleram essa variação, né, essa maior variação. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigada.